Boa tarde, ouvintes. Estamos em companhia de Avilmar Brasil Marques, que está visitando o Coneliano, os estúdios da RSCom, Rádio Viva, RT Rádio Coneliano e Veneto Globe. Bom, Avilmar, obrigado pela tua presença aqui, veio conhecer os nossos estúdios, os novos, porque você já esteve aqui alguns anos atrás, quando a Rádio Coneliano era num outro endereço. Na verdade, o Avilmar tem uma bela história de todo o brasileiro que conquista uma cidadania. E eu convidei o Avilmar para contar essa experiência, afinal ele é de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, a todos os brasileiros, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Avilmar, você saiu de Bento, teve uma experiência na Espanha, da Espanha, Itália, Londres, Itália. E vamos fazer um resumo dessa sua experiência em companhia de Di Tomé. Uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com o Antônio. Então, Antônio, eu saí do Brasil em 2006, quando eu vim para a Espanha, e fiquei um tempo na Espanha, trabalhei lá, e que nem eu estava te falando, que todo brasileiro sai do Brasil, quando pensa que chegar aqui pode trabalhar, a gente tem um tempo de 90 dias para ficar aqui, depois disso a gente fica ilegal, a gente não pode permanecer no país. E nesse tempo eu tentei ficar, porque na época a Europa ainda não estava na crise, e nesse tempo eu fiquei um tempo na Espanha, porque a gente sempre pensa que amanhã a gente vai conseguir, vai sair uma regularização, o sonho de todo mundo conseguir um documento para poder estar aqui. Nesse tempo, eu tive um tempo, então, trabalhando na Espanha, que nem eu te contei, trabalhei nas lavouras de laranja, trabalhei nas lavouras de cenoura, a tal cenoura famosa que o Antônio queria saber, que é a cenoura que ela é do tamanho de uma mandioca, para ter ideia, de um aipim, né, em outras línguas. Ela é parecida com a cor da beterraba, e essa cenoura que é cultivada na Espanha, eles mandam para a fábrica da Coca-Cola. É uma coisa assim que eu descobri lá e eu não sabia. Foi muito bom, eu tive um tempo que eu fiquei praticamente um ano quase ali na Espanha, consegui juntar um certo dinheiro, e daí eu vim para a Itália. A minha esposa, ela tinha direito à cidadania italiana, ela é de Caxias, é da família Tomé, e então ela juntou a documentação no Brasil, para juntar uma documentação no Brasil, regularizar se gasta. E a outra parte, eu ajudei ela aqui, que ela veio para a Itália, aí se precisa fazer residência, e na época a gente se ajudou para ela tirar a cidadania. Ela que os seus descendentes são de Sospirolo. Isso, é verdade. Os descendentes, o bisnono dela é de Sospirolo, aqui da região do Vêneto. Foi com esse período que o Avilmar e a Di vieram me visitar anos atrás, em 2007, 2006, 2007 aproximadamente, e na verdade ela estava à procura um pouco e também resgatar a história da sua família. Isso, porque não é fácil fazer uma cidadania. Ela teve muita garra e determinação, porque ela conseguiu fazer praticamente sozinha, porque hoje uma cidadania no Brasil, para você dar entrada, custa muito dinheiro, e na época ela botou vontade, e a gente se uniu com uma parte daqui e uma parte dali, e ela conseguiu a cidadania. Desse tempo que eu vim, depois eu saí da Espanha, vim para a Itália esperar ela, em Pisa. Que em Pisa ela deu a entrada da cidadania. Depois desse período que ela, em 60 dias, com graças a Deus, ela conseguiu tirar a cidadania, foi reconhecida a cidadania dela italiana por reconhecimento do bisnono dela, que era italiano. Depois disso a gente casou. E daí então era uma segunda parte, que era porque quando cheguei aqui na Itália, praticamente eu era irregular, porque você pode estar aqui há 90 dias, e eu já fazia um ano e praticamente 2 meses que estava aqui. Eu consegui na época, eu até comentei para o Antônio, que eles na Itália, quando você vai casar com um italiano, você tem o direito de ter a espeta de marido, que é esperar para o matrimônio. E com essa parte, que quando que a gente foi na questura, a Itália me deu esse direito de permanecer aqui, porque eu ia casar com uma italiana. E, na verdade, vocês acabaram casando, depois do casamento, você, em período X, acabou sendo reconhecido e acabou ganhando a cidadania. Isso.
Você casa, você tem um certo período de residência que você tem que ficar na Itália, você tem um certo período que você tem que estar com a pessoa, e depois disso você ganha a cidadania italiana. E quando você ganhou a cidadania, teve que prestar o juramento. Relata isso aos nossos ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando. Então, para você é um grande trajeto, né? Que você casou ontem e amanhã você está com a cidadania. Tipo assim, você tem que... 2 anos. Porque a Itália hoje ela tem assim, você casa, você tem que ter 2 anos de residência, 2 anos de esposado, depois você dá a entrada na cidadania e você tem que esperar 2 anos. E desses 2 anos que tinha que esperar, ela veio, eu esperei 1 ano. Isso para mim foi fantástico, porque quando você vai jurar a bandeira, que você tem que cantar o hino, e você vai fazer parte de uma outra pátria, que é a Itália, que hoje eu faço parte disso, né? Eu ganhei a cidadania, você tem que saber das leis, eles te dão o livro da Constituição, a bandeira, e aprender o hino italiano, que isso é fantástico. Diferente de muitos jogadores de futebol que se vê na televisão que não canta o hino, o Avilmar canta o hino. Mas também você teve uma experiência em Londres. O seu anjo da guarda lhe ajudou. Conta essa história que é muito interessante. Então eu ganhei a cidadania, só que antes de ganhar a cidadania, falei para o Antônio que eu fui, porque como eu trabalhei num restaurante que se chama La Piadona. Como a crise chegou na Itália, aqui na Europa, o serviço diminuiu, e com isso eu tive que ir para outros países. Como eu tenho uma cidadania que me dava direito para ir em outros países, eu fui para Londres. Em Londres eu fiquei 6 meses lá. Mas antes disso, eu tinha uma vontade de ir para lá, mas não conhecia ninguém, não falava inglês, e não falo inglês, que nem eu disse para o Antônio. Italiano falo, não posso dizer que falo tão bem, a gente se vira. E então eu tinha conhecido um menino que era brasileiro, que estava em Londres, e a gente tinha combinado tudo certinho, que ele ia me esperar no aeroporto. Mas a vida às vezes te dá outros caminhos. Cheguei no aeroporto, o menino não me esperou, estava só eu e minha esposa, a gente não falava inglês, e eu tinha uma segunda, porque eu sempre sou assim, o plano B, a gente tem o plano A e o plano B. E eu disse para minha esposa, a gente vai para o plano B, e vamos ver o que vai dar. Daí tinha um tal bar de mineiro, é um bar de brasileiros. A gente pegou o trem, tudo na mímica, né? Porque a gente não falava inglês, pouco tentava falar italiano, mas as pessoas não te entendem o italiano lá. Tem muito italiano, mas eles não falam italiano e não falam português, então tu te obriga a falar inglês. A minha esposa sabe um pouco de inglês, mas para se virar. E a gente chegou, que foi nesse bar. Aí a gente chegou lá e sentou para tomar um café, porque a gente estava até desanimado, porque tu estava esperando uma pessoa que é brasileira, que te prometeu algo que não te deu. Mas, como é o destino da vida, a gente conheceu um italiano, que ele chegou lá, sentou para tomar um café. Ele sabia que a gente estava vindo da Itália, ele ficou muito contente, porque ele é italiano, ele é da Sardenha. E então ele disse assim, o que eu estava fazendo lá? Eu disse, não, eu estou vindo para procurar uma oportunidade, queria trabalhar aqui, lavorare, né? E ele disse assim, se você quiser começar amanhã, a gente conversou bastante, claro, né? E ele disse assim, se você quiser trabalhar com nós e conhecer a fábrica, você está convidado. Quer dizer, para mim, que estava esperando uma coisa de um brasileiro que estava dando certo, o destino da vida me levou para um outro lado, que eu acabei trabalhando 6 meses nessa empresa, que é uma empresa de pão italiano, faz 80 mil pães por semana, é uma empresa grande, e lá se fala italiano ou se fala inglês. Foi muito boa a experiência que eu tive ali. Na verdade, um anjo da guarda, porque chegar no primeiro dia com um chapéu na mão e conseguir até um emprego, realmente o teu anjo protegeu. Depois disso, você teve o retorno a Pisa, essa nova experiência. Sim, eu tive que voltar a Pisa, o restante da documentação que faltava, e quando eu voltei a Pisa, nesse restaurante onde eu tinha trabalhado, que se chama La Piadona, esse menino que um dono é brasileiro e o outro é italiano, de Piacenza, ele fez a proposta para me retornar com ele. E eu acabei voltando porque eu gosto da Itália, o mangiare da Itália é bom e o que ele me proporcionava era bom. E como eu gosto da Itália, acabei voltando para a Itália trabalhar com ele. Para mim foi uma experiência muito boa, porque aprendi a fazer, estava contando para o Antônio, que é a piadina, é uma comida da Emília Romana, não?
Para mim foi uma experiência muito boa mesmo. Bom, agora você está indo para o Brasil, uma nova fase, onde deverá depois tomar uma decisão se retorna à Itália como turista ou como profissional. Realmente é um momento importante da tua vida. Gostaria, Vilmar, de agradecer a tua participação, mandar um abraço a você e a sua família no Brasil, a Dia aqui na Itália também, que também está retornando ao Brasil, e dizer a todos que é importante uma visita como a sua, hoje passeando pelas colinas aqui do Prosecco, andando até Valdobbiadene, assaggiando, experimentando um Prosecco em Valdobbiadene, tendo essa oportunidade de fazer essa entrevista aqui, me deixou muito feliz. Muito obrigado, Vilmar. Eu tenho a agradecer ao Antônio, eu até falei para o Antônio, são 6 anos que eu andei aqui, a visão hoje é outra, hoje a gente estava passeando, o Antônio levou para me conhecer em lugares magníficos, fantásticos, aprovei o Prosecco, muito bom por sinal, um passeio maravilhoso, a recepção do Antônio aqui é maravilhosa, e conselho todos os brasileiros ali da região, ou do Brasil mesmo, que venham conhecer aqui, porque aqui é muito lindo, e é uma cidade irmã da Serra Gaúcha, é que nem você está ali, só que a acolhência aqui é muito maior. Bom, muito obrigado a Vilmar Brasil Marques. Poderão acompanhar também essa nossa, além da entrevista, esse material no Facebook, no Conexão Itália e também no Leove. A todos vocês, muito obrigado e continuem com a nossa programação.